E assim diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 30. O altar dos perfumes. Construirás um altar para queimares sobre ele o incenso. De madeira de acácia o farás. Será quadrado seu comprimento e sua largura de um côncavo, e terá 2 côncavos de altura. Os chifres formarão uma só peça com o altar. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor de seus chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro em volta. Farás para ele 2 argolas de ouro abaixo da bordadura dos 2 lados. Colocarás essas argolas dos 2 lados para receberem os varais que servirão ao seu transporte. Farás os varais de madeira de acácia e os recobrirás de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente do propiciatório que se encontra sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã. Quando preparar a lâmpada, ele a queimará também sobre as 2 tardes, quando acender as lâmpadas. Haverá desse modo incenso diante do Senhor perpetuamente das gerações futuras. Não oferecereis sobre esse altar nem perfume profano, nem holocausto, nem oferta e nem derramamento sobre ele libação, e não derramarás sobre ele libação. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da vítima pelo pecado. Fará expiação uma vez por ano em todas as gerações futuras. Esse altar será uma coisa santíssima, consagrada ao Senhor. Impostos para o culto. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres os recenseamentos dos israelitas, cada um pagará ao Senhor o resgate de sua vida, para que esse alistamento não atraia sobre ele algum flagelo. Cada um daqueles que for recenseado pagará meio siclo, segundo o valor do siclo do santuário, que é o de 20 guerras, meio siclo como contribuição devida ao Senhor. Todo homem recenseado de 20 anos para cima pagará a contribuição devida ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos de meio siclo para pagar a contribuição devida ao Senhor, em resgate de vossas vidas. Cobrarás dos israelitas o dinheiro do resgate e o aplicarás a serviço da tenda de reunião. Ele será um memorial diante do Senhor, de como os israelitas asseguraram o resgate de suas vidas. A bacia de bronze e o óleo de unção. O Senhor disse a Moisés: farás uma bacia de bronze para as abluções com um pedestal de bronze. Tu a colocarás entre a tenda de reunião e o altar. Adeitarás água nela. Arão e seus filhos tirarão daí a água para lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda de reunião, deverão lavar-se com essa água, para que não morram. Igualmente, quando se aproximarem do altar para o serviço, para oferecer um sacrifício ao Senhor, lavarão os pés e as mãos, para que não morram. Esta será para eles, Arão e sua posteridade, uma lei perpétua, de geração em geração. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e um hin de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odorífera composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Ungirás com ele a tenda de reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, e a bacia com seu pedestal. Depois que os tiveres consagrado, eles se tornarão objetos santíssimos e tudo o que tocar será consagrado. Ungirás a Arão e seus filhos, e as consagrarás para que me sirvam como sacerdotes.
Dirás então aos israelitas: esse óleo vos servirá para a unção santa de geração em geração. Não se derramará dele sobre o corpo de homem algum, e não fareis outro com a mesma composição. É uma coisa sagrada, e deveis considerá-la como tal. Se alguém fizer uma imitação, ou ungir com ele um estrangeiro, será cortado do meio de seu povo. Incenso. O Senhor disse a Moisés: toma aromas, resina, casca odorífera, gálbano, aromas de incenso puro em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para a incensão, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Depois de tê-lo reduzido a pó, o porás diante da arca da aliança na tenda de reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima. Não fareis para vosso uso outro perfume da mesma composição. Tu o considerás como uma coisa sagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar, o seu odor será cortado do meio de seu povo. Palavra do Senhor. Entendemos aqui o altar dos perfumes, os impostos para o culto, em que todos terão que pagar por sua vida, por o Senhor ter tirado do Egito, em que será meio ciclo, pagarás meio ciclo, que é segundo o ciclo do santuário. E não importa se é rico ou pobre, o rico não vai pagar mais, ou o pobre não vai pagar menos, todos terão que pagar o mesmo valor por sua vida, para que os israelitas digam que eles pagaram um preço justo por terem saído do Egito. Também a bacia de bronze e o óleo de unção, em que o que é interessante aqui é a questão de que no final ele fala que não se deve repetir essa composição nem de perfume nem de incenso, porque essa composição é coisa sagrada e é para o Senhor. Não se faça e não se replique no meio do povo. Os que fizerem serão cortados, serão eliminados no meio da assembleia. Que leve.